Agora, uma outra notícia para as pessoas que acompanham a programação: cerca de 1.300 criminosos não retornaram aos presídios após a saída temporária de fim de ano em São Paulo. Entre os dias 23 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro deste ano, 32.397 detentos do regime semiaberto receberam esse benefício. Nesse período, 39 detentos foram presos em flagrante por estarem cometendo novos crimes. Segundo a portaria recente do Conselho Nacional de Justiça, os criminosos que descumprem normas do benefício não podem mais ser reconduzidos à prisão. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, quando o preso não retorna à unidade prisional, ele é considerado foragido e perde automaticamente o benefício. Nesta terça-feira, a Polícia Militar prendeu um integrante do PCC que não havia retornado da saída temporária, sabe de quando? 2019, e estava com mandado de prisão em aberto. Delegado Palumbo, saldo da saidinha, passaram a régua, fizeram as contas, mais de 1.300 presos foragidos. Não voltaram para as penitenciárias, delegado Palumbo. E tem gente que ainda acredita na tal ressocialização. 1.300 vagabundos cometendo crime, roubos, assalto, estupro. Tivemos a notícia de que um matou uma criança com menos de 2 anos de idade. Uma pessoa que é de uma facção, faccionado, um criminoso, com este benefício. E tem gente que defende a saidinha. Fala que é bom para a família, fala que o preso vai se regenerar. O preso só vai se regenerar se ele tiver o livre-arbítrio. E não vai ser a saidinha que vai fazer com que ele faça isso. Muitos desses presos saem com missões de matar, missões de roubar, missões de pagar a facção porque ele deve dinheiro, e ele só vai conseguir isso através do roubo, através de crimes gravíssimos. E se uma pessoa, como a gente vê em toda saidinha, morrer por causa desta saidinha, já não vai estar valendo a pena. Isso é um absurdo, a saidinha. Não deveria sequer existir. Assim como a tal da progressão de regime. O que seria isso? Um preso que pega 30 anos de prisão, ele não fica 30 anos de prisão. Ele vai ficar 10, 12, 8, dependendo do crime. E aí ele vai ter todos os benefícios que a lei dá. Auxílio reclusão, que é um dinheiro que o preso recebe porque ele pagava os impostos, estava ali legalmente trabalhando, mas resolveu cometer um crime, por exemplo, à noite. Trabalhava de bancário de dia, como eu já peguei, em certa ocasião, um bancário roubando à noite, e ele vai receber o tal de auxílio reclusão. E a vítima? Por que a vítima não recebe absolutamente nada? Por que não tem auxílio à vítima? Deveria ter sim o auxílio à vítima, porque as pessoas nesse Brasil ficam idolatrando o bandido, ficam romantizando o crime, acham normal roubar. Alguns até chegaram ao absurdo de dizer que tem lógica no assalto, dizendo que é por causa de condição social. Não é por causa de condição social. A maioria das pessoas no Brasil são pobres, são pessoas de baixa renda, e a imensa maioria são pessoas que vivem dignamente. Quem não quer se corromper, puxa até carroça. Quem não quer cometer crime, puxa até carroça, como eu já vi várias vezes durante os mais de 20 anos de carreira policial. Enquanto a gente ficar tratando o preso como vítima da sociedade, a gente vai ver morte como, por exemplo, de um soldado no estado de Minas Gerais que tomou um tiro na cabeça, acho que era sargento, tomou um tiro na cabeça, deixou uma criança recém-nascida, ninguém daqui a pouco vai se lembrar dele, e daqui a pouco esse criminoso vai receber outro benefício e vai matar. 1.300 criminosos na rua é muito criminoso. Isso faz com que eles cometam crime, porque eles não vão querer trabalhar. Aliás, eles só podem trabalhar se for informalmente, não vai ter registro em carteira. Só que eles não querem trabalhar. Eles gostam do mundo do crime, gostam da facilidade, eles sabem que a legislação brasileira é pífia, é ridícula, e sabe que se tiver sorte ali e for preso, quer dizer, se ele tiver o azar, mas tiver a sorte de cair numa audiência de custódia cujo juiz é extremamente complacente, vão dar até cafezinho para ele e ele vai sair em menos de 24 horas. Ano novo, velhos problemas. Saldo da saidinha temporária no estado de São Paulo, em mais de 1.300 presos foragidos não voltaram para as penitenciárias. Nelson Kobayashi, muitas pessoas que nos acompanham ficam se perguntando, não acompanham diariamente o noticiário, e aí acabam se questionando, peraí, mas não acabaram com a saidinha? Bom, de fato, o Congresso Nacional
decidiu limitar o benefício da saidinha temporária. Porém, essa mudança não abarca os condenados antes dessa decisão, mas há uma discussão jurídica em torno disso também, né? Sim, a questão é a seguinte, Caniato, para todo mundo entender. Nós tivemos o fim da saída temporária aprovado no Congresso Nacional e isso foi para o presidente, que vetou. O veto volta para a Câmara, aliás, para o Congresso, que derruba o veto e isso vira lei. A partir do dia que isso virou lei, que foi publicado no Diário Oficial, qualquer novo crime que aconteça, a pessoa ainda vai responder a um inquérito, a um processo, lá na frente, quando for condenada, julgada, presa, cumprir pena, cumprir a porcentagem da pena para ir para o regime semiaberto, aí esta pessoa é que não vai ter mais a saída temporária. Todos os outros que já estavam usufruindo do benefício aí, do direito da saída temporária, continuarão usufruindo. Todas as outras pessoas que já estavam respondendo a outros crimes acontecidos antes da data da nova lei também continuarão sendo. Ou seja, o fim da saída temporária, para se tornar de fato uma realidade 100%, vai demorar 10, 15, 20 anos, talvez, para não termos mais nenhum preso no Brasil usando dessa saída temporária. E assim, é muito triste, porque os dados são alarmantes, não só desta vez. Todas as vezes que há uma saída temporária, a gente tem diversos, inúmeros, milhares que não retornam, outros tantos que, mesmo retornando no período que ficou fora, ficou cometendo roubo todos os dias, crimes todos os dias, enfim, são criminosos, pessoas que não estão ainda aptas para conviver em sociedade. Os números é que mostram isso e, infelizmente, a sociedade paga o pato. Mas não tem nenhum dispositivo legislativo, alguma aprovação que poderia rever ou reverter essa decisão de permitir o benefício para aqueles que estão cumprindo pena? Essa me parece uma discussão. Porque quando a gente traz essa notícia, fica claro que não é um benefício que funciona, né? Qual é a discussão? Se a lei que pôs fim à saída temporária, ela tem uma natureza penal ou se ela tem uma natureza de organização do sistema penitenciário. A interpretação majoritária, inclusive de diversas decisões do judiciário, é de que tem natureza penal. E por ter natureza penal, a lei penal não pode retroagir, ou seja, voltar no tempo para beneficiar o réu. Ela só seria auto-aplicável a qualquer pessoa se fosse entendida como uma lei de natureza de organização do sistema penitenciário de execução penal, o que é um entendimento minoritário, poucas pessoas pensam dessa forma. O secretário de São Paulo, Guilherme Derrite, que foi o deputado lá atrás, que é autor do projeto e depois até se licenciou da secretaria aqui para ir lá lutar pela aprovação, ele tem essa interpretação de que seria de aplicação imediata, de natureza de execução penal e não de natureza penal. Mas é um entendimento isolado, poucas pessoas pensam assim. Então, a grande tendência, até porque outros casos parecidos já foram julgados no STF, indicam que o entendimento é de que isso não pode retroagir para prejudicar o réu. O Kobayashi fala em pensamento minoritário, mas, delegado Palumbo, você já conversou com muitos integrantes da Segurança Pública de São Paulo e parece que muitos pensam da forma minoritária, né? Entendem que essa mudança deveria abarcar todos os condenados, não é isso? Eu concordo com o Kobayashi. Eu acho que isso aí está na lei de execução penal. Deveria ter efeito imediato, mas nós dependemos aí da interpretação do Poder Judiciário. Então, eu creio que eles estão entendendo que a lei não, que parte de lei penal e que não poderia retroagir porque é um princípio constitucional previsto na Constituição Federal de que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. E é assim que eles estão entendendo, por isso que isso vai acabar somente a médio e longo prazo. Pois é, o Kobayashi fez uma previsão aqui, talvez 15, 20, 30 anos a gente tem uma mudança substancial. Até lá, Mota, até a gente observar essa mudança consistente, provavelmente, por algumas vezes no ano, traremos uma notícia como essa. Até lá vão morrer mais de quase 1,5 milhão de brasileiros assassinados, porque morrem atualmente 40 mil brasileiros assassinados por ano, é só fazer as contas. A lei brasileira não pode retroagir para prejudicar o réu, mas para prejudicar a sociedade, fique à vontade, retroage todo dia. Eu achei que no Brasil um juiz também não podia julgar uma causa na qual ele está envolvido, na qual ele é vítima, mas parece que isso foi esquecido, né? Eu achava também que no Brasil a justiça não podia abrir inquéritos, isso era
privilégio do Ministério Público ou da polícia. No Brasil, tudo é flexível, exceto aquilo que pode vir, de alguma forma, a prejudicar os criminosos. A gente tem que se perguntar que sociedade suicida é essa, na qual a gente está vivendo. Nós estávamos aqui até pouco tempo discutindo potenciais candidatos à presidência da República. Que relevância isso tem quando a gente se depara com uma sentença como essa? A saidinha é assim e vai ficar assim, porque a interpretação da maioria dos nossos juristas é de que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Deixa eu dizer uma coisa, a interpretação de 99,99% das pessoas no Brasil é que a gente não tem a legislação penal que a gente precisa. A gente tem uma legislação penal e um sistema de justiça criminal que só tem olhos para os criminosos, que considera os criminosos pobres, coitados, e que ignora as vítimas, as 40 mil pessoas que são assassinadas todos os anos e que estão agora nos cemitérios do Brasil, não tem importância nenhuma. Então a gente trata de questões como essa, questões essenciais para o combate ao crime, a gente trata essas questões como se fosse um debate abstrato, numa sala de aula de um curso de direito, mas esse debate abstrato não consegue enxergar os 40 mil mortos nas ruas, não consegue enxergar os milhões de pessoas que são assaltadas, algumas delas vão ficar traumatizadas pro resto da vida, não consegue enxergar as centenas de milhares de mulheres e crianças que são abusadas e que vão receber efetivamente uma sentença perpétua. Eu acho que a gente precisa olhar para um problema como esse, meus amigos, com olhos diferentes, porque a gente não pode esperar que a nossa política seja uma política melhor, que o próximo Congresso tenha uma estatura moral elevada, quando o nosso ordenamento político, jurídico, tem uma falha grave moral como essa. Me desculpem, por que a lei não pode retroagir para a prejudicar o réu quando está claro que a lei é gravemente equivocada? Como é que a gente pode aceitar que 4%, 5% dos criminosos que saem nessa saidinha não voltem? Basta um criminoso que não volta para matar você amanhã. Qualquer um de nós estamos correndo esse risco. Eu acho que está na hora da gente mudar os termos desse debate. Numa das vezes que a gente discutiu sobre isso, e eu não me lembro quem foi que disse que esse percentual, já faz muito tempo isso, deixa eu ser justo. Eu acho que a pessoa que deu esse palpite nem está mais entre nós. Mas alguém disse, um percentual, Mota, 5%, é um percentual baixo. E aí eu recebi uma mensagem de uma espectadora nossa, chamada Yara. E a Yara disse, Mota, foi esse percentual baixo que matou a minha mãe. Porque a mãe da Yara foi assassinada por um preso que fugiu na saidinha. Então, a gente precisa olhar essa questão com olhos diferentes. Se a gente insistir em tratar isso como um debate sobre teoria do direito, há um risco grande da gente não conseguir viver esses 15, 20, 30 anos que vai levar para ver a saidinha acabar. Pois é, mas o ordenamento jurídico está aí também para ser aperfeiçoado, né? Tem que acompanhar, inclusive, as mudanças da sociedade. E na esteira do que disse o Mota, Koba, mensagem da Mara. É bom que nós estamos com 2 advogados aqui. Olha o que escreveu a Mara. Lei não retroage para prejudicar o preso, mas retroage para prejudicar a população, como foi a revisão da pena para quem foi preso com até 40 gramas de entorpecente. Mara, valeu pela mensagem. Você, Koba. É isso mesmo. A lei, de acordo com o ordenamento brasileiro, viu, Mota? Pode retroagir para beneficiar o réu, veja só.
Aí pode. Quando tiver uma lei, se vier uma lei agora e falar tem saidinha, aí tem para todo mundo. A saidinha se amplia, aí vale para todo mundo, porque isso é para beneficiar. É assim que diz a Constituição, né? Que só não pode voltar no tempo se for para prejudicar, é o que diz a Constituição Federal. E aí, eu concordo com tudo que disse o Mota em relação, assim, se a gente levar para a análise jurídica, a gente vai dizer que não pode voltar no tempo para prejudicar o réu. Mas a gente tem que se lembrar que que fica aí, mesmo amparado pela Constituição, pode cometer muitos crimes e as estatísticas, os números indicam para isso. Então a gente tem que ver onde foi que erramos, porque a lei de execução penal é de 1984 e a lei só mudou em 2024. Ou seja, demorou 40 anos para alguém perceber e falar, opa, vamos votar para acabar com isso porque não está dando muito certo. E nesses 40 anos, quantas leis não foram votadas? Mais de 10 mil leis. Nós tivemos Constituição nesse meio tempo, tantas outras coisas. Quantos presidentes não passaram? Quantos ministros da Justiça não passaram? Ninguém colocou isso debaixo do braço nesses 40 anos para mudar a lei e só mudou agora. Ou seja, se estava errado há muito tempo deveria ter mudado. A questão é que mudou só agora e só a partir de agora começa a valer para todo mundo, respeitando a Constituição, principalmente porque é uma cláusula pétrea, não pode nem ser discutida no Congresso Nacional o fim desse princípio de não retroatividade da lei penal em prejuízo do réu. Mas, delegado Paulo, o problema está posto então, né? Aí a gente tem que pensar, bom, então qual é a solução para esses próximos 20 ou 25 anos, até que a nova legislação abarque todos os condenados, todos os presos nas penitenciárias brasileiras. Qual é o dispositivo talvez mais eficiente para monitorar esses presos que saem das detenções e ficam alguns dias pelas cidades podendo cometer crimes? O quê? É tornozeleira eletrônica? Olha, é tão absurdo a resolução do Conselho Nacional de Justiça dizendo que se o preso descumprir uma ordem, por exemplo, de não frequentar um boteco à noite, não ir para um prostíbulo, como foi pego mais de 30 numa dessas saidinhas, de não se ausentar da comarca em que ele tem que cumprir a pena. Enfim, quem dá essas determinações é o próprio Poder Judiciário. E aí vem o Conselho Nacional de Justiça, numa canetada, resolve, não. Agora o preso não tem regra. O preso pode ir no boteco, ele pode ir no bordel, ele pode ficar perto de uma biqueira, não tem problema, não há problema nenhum. Todo mundo cumpre regras desse país. Todo mundo cumpre a legislação, deveria pelo menos cumprir a legislação. Se você não usar cinto, você vai tomar uma multa. Se você não usar o capacete, você vai tomar uma multa. O preso não. O criminoso, ele pode simplesmente passar por cima de todas aquelas determinações dadas por um membro do Poder Judiciário, ou seja, um magistrado, um juiz, que aí vem o Conselho Nacional de Justiça e acaba com isso. Eles podem tudo. Outro absurdo do Conselho Nacional de Justiça foi de acabar com os manicômios judiciais, ou seja, aqueles psicopatas que foram presos, internados em medida de segurança, agora fazem tratamento no SUS. Olha, tivemos uma luta, foi uma verdadeira batalha nas últimas sessões na Câmara dos Deputados, e eu fui relator de um projeto justamente para derrubar essa resolução, aonde no projeto de lei que eu relatei, graças a Deus passou, foi para o Senado. Agora, estes psicopatas, eles têm que passar por exames a cada 3 anos e podem e devem ficar internados, separados do convívio social das pessoas que não têm nada a ver com isso. Só que, pasmem, 2 partidos grandes apresentaram durante as votações, a votação se estendeu por mais de 3 horas, 8 destaques. O que são esses destaques? Eles queriam mudar o projeto, desconfigurando tudo, dizendo que colocar essas pessoas no manicômio judicial seria um absurdo. E não é um absurdo. Absurdo é você deixar essas pessoas ao convívio da sociedade que não tem nada a ver com isso. Passou, mas foi uma batalha. E aí a importância da população fiscalizar o seu político. Saber o que ele está apresentando, saber o que ele está fazendo. Na minha opinião, partidos políticos e deputados que obstruem uma votação como essa, que não querem proteger a sociedade, eles estão jogando do outro lado. Só que eles se reelegem a cada candidatura. Por quê? Porque a população não fiscaliza o que ele está fazendo dentro do Congresso Nacional, onde ele foi colocado pelo povo. Várias mensagens sobre esse assunto. Esse é um assunto que todos se interessam e querem emitir suas opiniões.
Mota, uma moça que não se identificou, escreveu o seguinte: instituições da República tomam decisões que não respeitam a vontade da população e não protegem a população, fazendo naturalmente uma alusão a essa manifestação do CNJ. Enfim, a gente percebe isso, né, que é a falta de crença, uma percepção da sociedade em relação a medidas que são tomadas por instituições da República que não estão em linha com o que pensa e o que deseja o povo, né? Que clama a sociedade, né, Mota? Esse é o sentimento das ruas, Caniato. O Koba está coberto de razão nas observações que ele fez, e eu assino embaixo de uma delas, né? O Koba diz que levou tempo demais para que alguém percebesse que a saidinha era um absurdo e apresentasse um projeto para acabar com elas. Eu concordo. Eu não sou nem bacharel em direito, sou engenheiro civil, e comecei a estudar essas questões de segurança pública quando eu participei da criação do Partido Novo, porque eu simplesmente não conseguia entender o que acontecia no Brasil. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos. No tempo que eu morei lá, eu nunca tive qualquer experiência de insegurança, jamais. Eu nunca me preocupei com assalto, eu nunca me preocupei com nada. O crime sumiu da minha vida. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu me lembro das coisas que mais me chocou. Logo depois que eu voltei, e eu não me lembro onde foi que isso aconteceu, nem quem, mas foi... eu assisti uma matéria na qual um policial explicava à população brasileira como se comportar em caso de assalto. Não faça movimentos bruscos, se possível, acalme o assaltante. E aquilo ali me chocou de tal forma, eu falei, não é possível que eu esteja ouvindo uma coisa dessas. E aí eu fui tentar entender o que acontecia no Brasil. Por que um país que não é tão diferente assim dos Estados Unidos vive uma guerra civil que parece que não acaba nunca. E uma das coisas que eu descobri é que ensinam aos brasileiros a serem ovelhas. Nós aprendemos desde cedo que o bandido é um pobre coitado, que nós que trabalhamos para pagar nossas contas e criar nossos filhos, nós é que somos os culpados pelo crime, e que quando o bandido nos assalta, ele não está fazendo mais nada do que uma restituição do que era dele, que a gente tomou. É uma loucura ideológica que não tem sentido nenhum. E disso deriva todo o resto. Foi esse espírito que animou a escrita da Constituição de 1988. O Koba disse uma coisa sobre a qual a gente tem que pensar muito. Coisas como essa são consideradas cláusulas pétreas. O que significa isso? Que nem que amanhã a população brasileira eleja uma nova Assembleia Constituinte e resolva que não, desta vez nós vamos tratar criminoso como ele merece ser tratado. Não pode. Não pode, porque nós já temos aqui, isso aqui que é cláusula pétrea, não pode ser mudado nunca. As ovelhas criaram cláusulas pétreas para proteger os lobos. Esse é o resumo do Brasil de hoje. Como é que a gente sai dessa situação? Que tipo de atuação um deputado como o delegado Palumbo pode ter que efetivamente caminhe para que a gente tenha um país mais seguro, para que a gente possa ir na esquina sem ser assaltado? Esse é o sonho do brasileiro. Sair de casa tendo a certeza que vai voltar. Todo o resto hoje é besteira, é superficial. Então, essa é só a minha opinião. Eu repito, eu sou leigo, não sou bacharel em direito, não estou equipado para participar dessas discussões. Usando esse termo. Não estou, Caniato. Basta ser cidadão, Mota. A minha posição é moral, Caniato. Porque eu acho que a gente está tendo uma discussão jurídica quando a gente deveria ter uma discussão moral. E a discussão moral é fundamental para que a gente não tenha que todo mundo ir embora do Brasil. Para que a gente não tenha que andar com segurança e carro blindado 24 horas, porque é nessa direção que o Brasil está indo inexoravelmente. E a gente vê de uma forma cada vez mais institucionalizada essa defesa da criminalidade. Chegou a um nível inacreditável. As pessoas nas ruas não aguentam mais declarações
de autoridades a favor de bandidos, não aguenta mais a aplicação assimétrica da lei. Quando é para favorecer a turma do mal, você dá nó em pingo d'água. Quando é para proteger a sociedade, nada pode. Esse exemplo que eu dei, eu vou encerrar meu comentário dando mais um exemplo. Esse que o delegado Palumbo deu, de desativação dos manicômios, existem números iguais a isso. Tem outro, delegado Palumbo, que foi uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi num presídio lá em Recife e achou as condições péssimas. E aí determinou o seguinte: os presos que estavam cumprindo pena lá, cada dia que eles tinham cumprido ia ser contado em dobro. E aí, homicidas, assaltantes, sequestradores foram soltos ao atingir metade da sentença a qual eles tinham condenados. Eu pergunto a você, espectador, quantos de vocês souberam disso? Quantos veículos de mídia noticiaram isso? Noticiaram isso ou outras coisas similares que já aconteceram no Brasil? É muito difícil tratar desse assunto. Pois é, inclusive o Paulo Galo, que está aqui no nosso chat, disse o seguinte, perguntou para o Mota: Mota, por que não fazer plebiscitos? É o povo que tem que mandar. Bom, se a gente puxar pela história, né, Mota, o último plebiscito, não sei se foi bem respeitado, né? E é uma democracia na qual a gente pode decidir o nosso destino dentro de limites impostos, que já foram impostos por pessoas, muitas das quais não têm autoridade nenhuma para impor nada. Então, vamos fazer um plebiscito e vamos resolver acabar com a saidinha, não tenho dúvida nenhuma. Vai ser 99% dos votos, mas não pode, porque a lei não pode retroagir para prejudicar... Cláusula pétrea. Mas pode retroagir para prejudicar a sociedade? Como é que pode, diante de um absurdo que custa sangue e vidas de brasileiros, a gente dizer que não se pode fazer nada? Que tipo de direito é esse? Eu pergunto. A quem serve esse direito? Qual é a função do direito? Eu não sei. Qual é a função de um direito que permite que 40 mil pessoas sejam assassinadas? E vem aí também, né, Mota? A gente não pode se esquecer do mutirão, né? O mutirão que prevê o desencarceramento de uma série de detentos que foram presos por vários crimes, mas principalmente tráfico de drogas, aqueles que foram detidos porque portavam até 40 gramas de entorpecente, da erva danada. Você, Nelson Kobayashi, pensando nesse desafio que está colocado, olhando para a segurança pública dos estados, para as polícias, sobretudo, o que é preciso ser feito? O que é possível ser feito diante de um contingente grande de presos que não retornam às prisões quando é concedido o benefício da saidinha? É investir em equipamentos de tecnologia, as tornozeleiras eletrônicas? É possível, no ordenamento jurídico, você restringir um pouco a saidinha dentro de um raio, aumentar a fiscalização? Há efetivo para isso? Vamos lá, Candidato. Primeiro, respondendo a sua pergunta, já que a situação é essa, a determinação, a portaria, a regulamentação do TJ de São Paulo deveria permanecer valendo. Totalmente equivocada a determinação do CNJ de invalidar aquela autorização aqui em São Paulo que a Justiça dava à polícia para, verificando alguém descumprindo a regra, levá-lo diretamente para a prisão. E outra, levava para a prisão e no outro dia ele era submetido a uma audiência de custódia que era validada por um juiz. E 90 e poucos % dos casos a prisão era confirmada, o descumprimento às regras era confirmado, ou seja, as estatísticas mostram que a polícia acertava na grande, esmagadora maioria das vezes. Essa foi uma informação trazida pela Secretaria. Então, deveria ser assim, já que a situação é essa, a polícia deveria ter autoridade para, vendo alguém descumprido, simplesmente o encontra e o leva preso. Não está sendo equivocada a posição do CNJ. Outra questão, deveria colocar tornozeleira eletrônica com efetividade, que se deu a hora, não voltou, essa tornozeleira eletrônica tem que começar a apitar, tem que ter um GPS que as autoridades já conseguem localizar essa pessoa, tem que se tornar crime desmantelar a tornozeleira eletrônica, a pessoa tem que pagar uma pena ainda mais grave se ela fizer isso, se ela se desvencilhar na tornozeleira eletrônica, seria algum meio. Mas eu quero fazer uma provocação aqui aos colegas, a quem nos ouve.
A gente está muito preocupado, por exemplo, no estado de São Paulo, com cerca de 30, 40 mil pessoas, que é muita gente, que é muito preso, saindo em saídas temporárias. E com a porcentagem, não sei qual é o número, 1.300 presos que não voltaram. É muita gente. Uma dessas pessoas pode matar você, alguém da sua família. Isso é muito grave. Agora, e se a gente pensar nas pessoas que têm mandados de prisão em aberto no Brasil e que não estão presos e que nem serão presos? A gente tem mais de 300 mil. Esse número aqui de 1 mil pessoas que a gente está aqui criticando tanto que não voltarão... É mais ou menos 5%, né? Pois é, a gente tem uma infinidade de outras pessoas também criminosas, também com ordem de prisão e que não estão presas. Se a gente fizer uma convocação e todos eles atenderem, vem todos que têm mandado de prisão em aberto no Brasil, cerca de 300, 400 mil pessoas, faz uma fila aqui, junta na frente aqui da Avenida Paulista, não tem nem para onde mandar. Não tem nem policial para prender essas pessoas. Então, já que com esses 40 mil não vai ter jeito, vão continuar em saída temporária e uma porcentagem deles vai continuar fugindo, não voltando, vamos focar naqueles outros que a gente pode prender e não há investimento nenhum nisso. A gente tem polícia civil que deve investigar defasada no Brasil inteiro e há muito tempo. A gente não tem equipamentos de segurança e de inteligência para que os crimes sejam esclarecidos. A gente não tem investimento e incentivo para as pessoas boas, técnicas, inteligentes, dedicadas, prestarem um concurso para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil, porque o salário é baixo. Se a gente melhorasse isso, por exemplo, a gente poderia resolver prendendo mais de 300 mil pessoas e esses 1.300 aí que não voltaram se tornaria um número muito inferior em relação àqueles outros que poderiam estar presos e que certamente, se tem mandados de prisão contra ele, estão nas ruas cometendo crimes. A grande probabilidade é essa, todos os dias. A probabilidade é que a gente tem mais de 300 mil pessoas com mandados de prisão em aberta cometendo crimes nas ruas e aí talvez seja esse um caminho para a gente seguir. São muitas prioridades, né, delegado Paulo? Mas a construção de presídios é um item que certamente está no topo, né? Com certeza, concordo com o que o Kobayashi falou. As delegacias de capturas, né, temos uma aqui em São Paulo, um estado com 44 milhões, nós temos uma delegacia que está completamente falida. Não há interesse de nenhum governador que esses mandados de prisão sejam cumpridos. E é simples a conta. Imagine você colocar 300 mil presos na cabeça. Você vai ter que construir dezenas de presídios. Presídio não dá voto. Presídio nenhuma cidade quer. Presídio não gera prosperidade. Gera aumento da criminalidade, sim. Por quê? Porque muitas das vezes aqueles comparsas acabam ficando perto ali daqueles presídios para receber as ordens e acaba prejudicando toda uma cidade. Então, nenhuma cidade quer o presídio. Para um político, para um governador, para um presidente da República, é muito impopular você construir um presídio numa cidade. Quem aqui, em sã consciência, quer ser vizinho de um presídio? Ninguém. Quando as delegacias de São Paulo havia presos, nos bairros nobres, inclusive, uma das brigas da população era que a cadeia fosse desativada o mais rápido possível, porque não era incomum, quando esses presos fugiam, cair no quintal de um vizinho de uma delegacia ou que está ali nas proximidades. Eu tenho um outro ponto também. Você tem que sustentar o preso, porque aqui, infelizmente, o criminoso é sustentado por todos nós. Ele não é obrigado a trabalhar, ele não é obrigado a pagar pelas despesas do crime que ele cometeu, como, por exemplo, ressarcir a vítima. Ele não é obrigado a pagar pela sua comida, e olha que ele tem 4 refeições por dia, muito diferente de muitos brasileiros que só tem uma, às vezes nenhuma. É café da manhã, é almoço, é bananinha à tarde, uma frutinha à tarde e o jantar. E eles reclamam. E quando tem rebelião, rapidamente se compra um colchão. Eu sou muito favorável. Você queimou o colchão, então você vai dormir na pedra. Você vai fazer greve de fome? Pois bem, que morra de fome. A comida está aqui. Mas aí vem o tal dos direitos humanos, atacando aonde já se viu. Vocês não podem fazer isso, vocês não podem falar. Eu tinha um diretor, finado Antônio Chaves Martins Fontes, onde nas cadeias de São Paulo havia, nas delegacias, dezenas de presos, algumas delegacias com 200, 300 presos. Quando o preso colocava fogo no colchão, ele falava, deixa os presos na pedra. O que é deixar na pedra? Você arranca tudo que ele tem lá, deixa um pouco de roupa e ele que durma no chão. Foi ele que queimou. Mas não se faz mais homens e mulheres assim. Não existe mais isso, porque as pessoas têm medo. Tem medo de tomar um processo, tem medo de ser condenado,
tem medo de responder criminalmente, e aí o crime deita e rola. E acontece o que a gente tem visto aí, muita defesa de criminoso, muita defesa de vagabundo, e se esquecem da vítima. Toda vez que alguém tiver dó de um criminoso, pense no que ele fez com a vítima. Coloque a vítima sempre em primeiro lugar. Criminoso não é vítima da sociedade. Criminoso é um vagabundo que cometeu o crime porque ele teve livre-arbítrio. A vontade foi dele. Ele expressou essa vontade. Ninguém obrigou ele a cometer crime. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que passa a mão na cabeça de vagabundo o tempo todo. Os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, os debates importantes que mexem com a sociedade, sempre agradecendo muito a sua parceria, você que prestigia a Jovem Pan News nas emissoras de rádio e TV por assinatura e também plataformas digitais.